Bom dia, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Estamos iniciando o webinar sobre tendências da equidade de gênero, vou contar um pouco das experiências junto ao PW Summit, né? Estou aqui com a Thalita. Thalita, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ela vai interagir aqui comigo, né? Vou fazer uma apresentação aí sobre os conteúdos que foram discutidos, que foram bem interessantes na minha visão. E fique à vontade, né? Vocês todas para comentar, perguntar, enfim, questionar. Acho que também, né, a gente tem algumas diferenças sobre o que nós temos sobre gênero no Brasil, sobre gênero na Europa de uma forma geral, né, mas a ideia é que a gente possa aí ver um pouquinho do que, né, a gente tem de tendências nesse sentido. Vocês conhecem, né, mas aqui só para passar, a PWN São Paulo, né, faz parte de uma das 30 cidades, né, da PWN Global, e a missão é promover, influenciar e apoiar o desenvolvimento das mulheres, e a visão, né, ser reconhecida como uma organização que acelera o ritmo das mudanças, senão a gente vai levar, né, ainda mais décadas ou séculos para alcançar a equidade de gênero. Aqui a gente tem os valores globais, né, o respeito, coragem, gratidão, inteligência colaborativa, excelência, talento e progresso. Então, né, o que eu vou passar para vocês, né, é o PW Summit, que aconteceu em 8 de março, uma data bastante simbólica, e lá a agenda, né, tinha 3 grandes tópicos, então o próprio tema do evento, né, ele estava organizado falando sobre, né, o papel da mulher e a paz, e a saúde, e a riqueza, né, como 3 grandes pontos importantes para a gente, né, pensar sobre equidade de gênero, e tudo isso está muito relacionado a direitos humanos, a uma sociedade melhor, mais equilibrada, e no final, aí, algumas considerações. Thalita, se você quiser aí interromper, comentar, fique à vontade, tá? Tá certo, obrigada, Nina. Muito bom, obrigada. Pessoal, então, né, o evento aconteceu em Estrasburgo, na França. Estrasburgo é onde fica o Parlamento Europeu, uma das cidades em que, né, todos os representantes da Europa se juntam lá para discutir leis e aprovar leis. A gente tem algumas outras cidades na Europa, né, que são assim como se fossem, né, capitais da União Europeia, que é o caso de Bruxelas, né, e lá eles têm né, a parte executiva, e aqui a parte, né, em Estrasburgo, que é a parte legislativa, né, da União Europeia. E, claro, tem também Genebra, né, onde fica as Nações Unidas, então, de alguma forma, ali eles têm algumas cidades estratégicas, né, como aí, né, vamos dizer, pontos mais neutros, né, da Europa. E é uma cidade que fica, né, aí na França, quase fronteira com a Alemanha, e é uma cidade muito bonita, é muito interessante para se visitar. Todo ano a PWN Global realiza um evento, né, em que junta todo mundo. Eu fiquei sabendo da primeira vez em 2017, quando me juntei à PWN, inclusive encontrei com a Adriana na primeira vez, mas eles fazem esse evento, né, já há bastante tempo, né, teve ali uma interrupção durante a pandemia, e geralmente é no segundo semestre, mas como houve essa oportunidade de se fazer justamente lá, né, nesse espaço do Parlamento Europeu, ele foi passado para 8 de março, que é uma data, né, muito marcante, e também, né, foi possível ter todo o espaço reservado ali para a PWE. Então, aqui, né, só para mostrar um pouco sobre o espaço lá do parlamento, né, lá internamente, um espaço, né, muito agradável, né, amplo, estava em reforma a parte de fora, então não tirei a foto do prédio aqui, e inicialmente começamos com o café da manhã, então a gente chegou ali, né, e estava o pessoal já se encontrando e interagindo. A gente teve também a gente teve aqui, né, na sala, essa não é a sala oficial das votações, mas é uma das salas, né, do prédio, que é bem grande, né, cabia todo mundo com bastante folga, fomos 300 participantes, né, de todas, né, as cidades da rede, e aqui, né, foi o início ali, todo mundo se acomodando. Aqui, né, a gente estava, né, conhecendo as pessoas pessoalmente, porque quase todo mundo, né, eu já tinha, pelo menos da parte do PWN Global, já de alguma forma tinha conversado, né,
pelas interações, principalmente online, né, por Teams, por Zoom, a gente tem os contatos. Tinha aqui, né, quem também participou, aqui de roupa branca, é a Roberta, né, ela é uma associada formalmente da PWN São Paulo, brasileira, já fez o programa de mentoring também, há 2 anos, e ela faz parte, né, da parte, assim, mais de convivência com a PWN de Bruxelas. Então, ela mora na Bélgica, ela faz parte da rede lá, ela é uma das voluntárias lá, mas formalmente, né, ela fez ali a associação pela PWN São Paulo. E aqui a gente, né, eu, né, consegui encontrar com a Paula Perfeito, ela é a presidente da PWN de Lisboa, né, a gente já tinha algumas interações, e ela é presidente da maior rede, né, então das 30 cidades, aqui tem mais associados é Lisboa, eles passaram Paris já há 2 anos, e aqui foi super legal, né, conversar com ela, ter ideias, né, pessoal muito, né, muito legal, e aqui junto com a Roberta, que ela também ano passado fez um webinar com a gente. Aqui, o que foi interessante, né, a gente teve as sessões plenárias, então a gente tinha 2 horas de conteúdos, com muitos palestrantes, né, eram cerca de 8 palestrantes em cada sessão de 1 hora, então eles tinham ali os pitches bem, né, colocados, bem controlados de tempo, daí a gente tinha um breve intervalo, e depois a gente tinha uma sessão, assim, de interação, né, em que a gente ia para uma outra sala menor, para conversar, para debater, tinha moderadores para isso, né, então foi uma dinâmica muito boa, que a gente, né, todo mundo se juntou, as presidentes, e aqui a gente teve também participações em vídeo, né, já que em todo mundo, nem 100% das pessoas puderam estar lá, aqui, né, a Cristina Lagarde, que é presidente do Banco Europeu, e a gente também teve, né, várias outras presidentes muito representativas, e aqui a Virgínia, que é a presidente da PWN Global, né, da Romênia. No final do dia, a gente foi para a prefeitura de Estrasburgo e fomos recebida pela prefeita, né, então é muito, assim, inspirador, né, que você vai lá, então, o Parlamento Europeu é presidido por uma mulher, né, o Banco Europeu, o Banco de Investimento Europeu, entre vários outros papéis, né, muito importantes, são ali, né, representados por mulheres, elas estão, né, em vários desses cargos, como, né, ali o primeiro cargo mais importante dos seus espaços, e aqui na prefeitura a gente chegou, teve um coral feminista que fez, né, ali o show, né, eles cantaram os intervalos lá no parlamento e também estiveram para receber na prefeitura, e a gente teve ali, né, um coquetel né, em que ela discursou, e a gente teve o vinho servido também por uma pessoa que é produtora de vinho, né, também mulher, então, assim, todo evento muito temático, né. E aqui foi a foto final que nós fizemos, né, todos os participantes, a gente tentou se encaixar lá, foi meio difícil, né, todo mundo se juntar, mas essa é a foto em que todo mundo, né, se reuniu lá no espaço realmente onde os parlamentares fazem as votações. Tudo bem por enquanto? Sim, ótimo. Muito interessante. Aqui eu vou, né, comentar um pouco sobre o que foi falado. Eu trouxe os nomes das pessoas, né, muito mais para vocês também, né, quem quiser o material depois não tem problema nenhum, posso passar, mas para saber, né, as pessoas, se vocês quiserem procurar, né, pessoas muito interessantes que puderam compartilhar suas ideias. Aqui a gente teve inicialmente a Fabienne Keller, né, que é uma das deputadas lá do próprio espaço, né, ela é de Estrasburgo, e ela comentou por que a cidade foi escolhida para ser, né, ali sede do Parlamento Europeu, por ser um símbolo da paz, né, tá justamente, né, você atravessa uma ponte lá de Estrasburgo, você já está na Alemanha, então, pela Segunda Guerra, né, foi um espaço muito, né, simbólico também, e, né, a partir de 1950, né, ali começou a, né, ser esse espaço aí para discussão de leis. Mas ela ainda questiona, né, como assim, né, apesar da Segunda Guerra Mundial, que foi, né, ali bem intensa, mesmo assim o mundo, né, continua em guerra.
E, né, uma grande discussão que surgiu entre as pessoas que foram discutir essa questão da paz é que se a gente tivesse mais mulheres nos espaços de diplomacia, né, como pessoas ali que estão liderando países, provavelmente a gente teria menos guerras no mundo, né, já que a mulher, ela tem menos propensão, né, a conflitos nesse sentido. Então, foi também, né, uma fala interessante para a gente entender. Aqui a gente teve, né, o Leon Lássula, que é, né, um dos diretores da Escola de Negócios, que estava lá com a gente, né, tinha uma Escola de Negócios apoiando o evento, então ele fala que a liderança balanceada, né, é como o Yin Yang, né, então ele tem essa ascendência chinesa, no sentido de que, né, homens e mulheres, um equilibra o outro, e que a liderança feminina traz estilos diferentes de gestão daquilo que nós estamos acostumados a ver, e que isso também, né, contribui para os resultados. Que a gente tem, né, a Guila Jesus, que, né, fala que ainda falta direitos para as mulheres, se a gente pensar no todo, né, todas as leis que existem no mundo, cerca de, né, as mulheres têm cerca de 75% dos direitos que os homens têm, né, então como que a gente pode ser, no caso dela, né, artista da paz, né, assim, nome assim, ela trabalha com coaching para executivas, né, e que ela entende que todos os governos deveriam atuar de uma forma mais, né, afirmativa para a diplomacia feminista, né, acho que também é um ponto bem importante. E, né, enfim, vocês podem aí, né, ter opiniões diferentes, né, concordar, discordar, mas eu acredito também nisso. E, né, aqui, eu não trouxe todos os nomes, claro, né, era muita gente, mas trouxe alguns principais, e a Nicole, né, Minnesota, as mulheres não apoiam as guerras, né, de uma forma geral, então, quando a gente pensa, né, em opiniões, né, e o que as pessoas, né, têm como intenção, as mulheres apoiam muito menos as guerras, né, do que os homens, e, né, ela fala sobre o impacto das guerras, que são sempre muito, né, fortes, principalmente na Europa, né, quando a gente olha, né, para a Rússia e Ucrânia, para Israel, né, e Palestina no momento, a gente vê que os europeus são muito mais impactados por isso, e que, né, a paz é inegociável, então ela traz esse olhar também. Thalita, quer comentar alguma coisa? Aqui, muito legal, Lina, obrigada. Só ia fazer trazer uma reflexão, né, pra gente, que gostei bastante da frase ali, né, que comenta sobre estilo diferente de gestão da mulher, que muitas vezes, né, no mundo corporativo ou em situações como essas, né, em cargos mais políticos, né, as mulheres às vezes pensam que têm que ser mais parecidas com os homens, né, mas na verdade a diferença do gênero, né, e o estilo de liderança, a forma de pensar, é exatamente isso que traz a inovação, que complementa, né, que traz um viés diferente para as discussões. Então, super concordo com isso e gostei bastante. Obrigada, Thalita. E, enfim, assim, eu senti que o pessoal lá, né, por estar mais próximo dos efeitos, né, elas, né, têm um pouco mais de sensibilidade para isso. Aqui no Brasil, um pouco mais distante, né, enfim, acho que é um tema, mas eu gostei bastante, né, de trazerem esse tipo de discussão. Obrigada. Pessoal, aqui tem um vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Vou entrar aqui, abrir o navegador para vocês. Ele está em francês, ele não tem uma fala, né, mas ele tem a escrita, mas provavelmente vocês vão entender um pouco. Deixa eu compartilhar aqui. On n'est pas vieux à 65 ans, on peut travailler. Alors... Maman, Deu para ouvir? Me perguntei antes. Sim. Deu sim. Pessoal, aquilo é Deu. o coração, né? Uma mulher, ninguém quer comentar alguma coisa?
o que deu para entender desse francês, né, é a situação da mulher, né, ter as várias tarefas, né, no dia a dia, do cotidiano, enfim. Foi essa a minha percepção. Isso, são muitas emoções, né? Então, desde acordar, né? Já acorda ali agitada, né? Com vários papéis, com várias responsabilidades, né? Tem as crianças na escola, né? A ligação da escola, o coração dispara, né? E, enfim, esse coração está sempre ali, né? Cheio de, né? Uma sobrecarga. E, né? Então, esse vídeo só para mostrar como que é. E lá no final, né? A batida para. E o que, né, a Claire, que é, né, presidente da fundação, né, que fala sobre, né, a Fundação Cardiovascular da França, eles entendem que grande parte das mortes, né, 80% inclusive, de mulheres, né, de doença cardiovascular poderiam ser evitadas se, né, tivesse uma atenção maior, né, para esse dia a dia da mulher que tem esse grande aí, impacto, né, como dá para ver pelo vídeo. Então, essa fundação, né, tem essa missão de evitar 10 mil mortes de, né, mulheres executivas, de mulheres, né, que têm todas essas funções, e que a gente tem aí esse dado de que as mulheres, né, em posições de gestão, de 40 a 60 anos, estão em maior perigo por causa de estresse e doenças do coração, que é quando os riscos aumentam significativamente. Então, eu também achei interessante trazer esse lado, né, que nem sempre a saúde, né, da mulher tem a mesma questão aí de tratamento mesmo, né, de cuidado do que, né, no geral. Aqui a gente entende. É interessante, desculpe, acho que Pode falar, por pode favor. complementar. Interessante, né, esse dado que você trouxe, né, que foi trazido, enfim, porque, né, a gente fala muito desse trabalho invisível, nós mulheres, né, temos, que além da carga, né, em relação ao trabalho do dia a dia, corporativo, com todas as tarefas domésticas, e que isso acaba não sendo visto, mas também esse trabalho invisível, que é um trabalho, né, que é um trabalho emocional mesmo, de sustentação, muitas vezes, né, das relações, né, desse apoio em casa, né, às vezes no próprio trabalho, né, uma expectativa que existe em relação às mulheres, de que elas, né, acolham, né, de que elas estejam no lugar ali exercendo o feminino por um prisma, né, de que ela é a pessoa que, né, às vezes vai ser mais diplomática, vai lidar com o conflito de uma forma diferente, e que também tem uma carga, né, e que pode ser visto também como um trabalho, né, invisível, um trabalho emocional, vamos dizer assim. E aí esse dado faz todo sentido, né, porque é uma sobrecarga muito grande em vários aspectos, né. Excelente, Adriana. É isso mesmo, né? O trabalho invisível, que na verdade ele é muito duro, né? Então, que de invisível não tem nada, mas né, ele é não remunerado, né? Como você falou, a carga emocional muito grande envolvida em tudo isso. Né, enfim, foi um grande alerta aí para o pessoal, né? Acho que grande parte do público está nesse perfil, né? Então foi também um aviso, né, em relação a esse risco que, né, as mulheres têm. Obrigada. Ainda comentando, né, sobre saúde, né, que a gente teve, né, o Thierry Milon, falando que a prevenção pode evitar mortes, né, isso a gente sabe, mas ele trouxe alguns números, né, um pouco alarmantes. Ele disse que na França, né, existem todos os dias 2 mortes de mulheres no trânsito, 23 por causa de câncer e 200 por doenças cardiovasculares, né. Então a gente vê que, né, o primeiro dado dele que ele trouxe era que as doenças cardiovasculares matam 100 vezes a mais do que o trânsito, né, e às vezes a gente não vê, porque assim, o trânsito a gente, né, consegue aí ter uma certa visibilidade, né, a gente vê acontecendo, eventualmente alguma coisa, mas as doenças cardiovasculares, elas são bem mais invisíveis também, e que manter a boa saúde é fundamental, né, ele fala dessa inteligência coletiva que a gente pode construir. Tem aqui Michel Rix, né, 5 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso a exames de imagem, nem cirurgias, então isso quer dizer que dos 8 bilhões de pessoas que somos, né, mais da metade, bem mais da metade, não tem nenhum tipo de né, acesso
de cuidado, de tratamento, o que é muito grave, e geralmente, né, a partir dessa população, a gente sabe que as mulheres são mais vulneráveis a terem ainda menos acesso, né? Então, esse foi o ponto que ele trouxe, né, de alguma forma é importante trabalhar também para isso, para melhor qualidade de vida. E dentro do tema saúde, teve aqui uma professora também da Escola de Negócios que estava apoiando lá, na Almudena Canimbano, que eu achei, assim, bem interessante, eu ainda não tinha visto esse tipo de ponto de vista em discussões. Ela trouxe o trabalho flexível como algo, assim, de vamos tomar muito cuidado com isso, né? Inicialmente existe essa premissa de que o trabalho flexível promove equidade de gênero, né, que as mulheres preferem mais do que os homens ter um trabalho flexível, mas por que que isso é um ponto, né, de atenção? Primeira coisa, né, é um paradoxo, porque o trabalho flexível significa que você precisa trabalhar sempre, em todos os lugares, né, você perde um pouco dessa limitação, né, do que é trabalho, né, que é você estar no escritório, por exemplo, versus o que é estar em casa. Então, como que, né, uma mulher, por exemplo, pode ser saudável, né, nesse contexto? Ela mostrou o vídeo, né, eu não tenho aqui, não, enfim, não procurei também, né, mas o vídeo mostrava que quando um homem está trabalhando de casa, né, ele está ali, o cenário, né, então ele está ali, tipo, num quarto, né, fechado, tal, se a criança, né, tá lá, não vai incomodar, porque está trabalhando, então era, né, mais ou menos essa visão, né, de um pai trabalhando de casa e, né, que seria esse trabalho flexível. E aí a mãe, quando está trabalhando, né, ela é mais interrompida por filhos, né, por outras questões, de parar a sua rotina, né, para as atividades domésticas. Então, o trabalho flexível, apesar de ser algo, né, muito, claro, rico, né, interessante, né, tem todos os seus pontos positivos, mas mesmo, né, quando vai para dentro de casa, ele ainda tem mais dessas diferenças. E aí, né, ela trouxe, a gente sabe, né, dessas pequenas atitudes que o trabalho flexível, apesar de tudo, né, as pessoas acabam, né, querendo ou não, né, mas trabalhando em feriados, trabalhando doente, né, se você, né, tem alguma questão, poxa, você não está indo para o escritório, mas você consegue fazer alguma coisa, e que essa integração do trabalho flexível, né, a vida é complexa, né, gera problemas. Quando a gente olha aqui, né, para um dado que ela trouxe, mais de 40% das mulheres em trabalho remoto estavam muito estressadas, esse percentual é muito maior do que dos homens que se relataram muito estressados quando trabalhando de casa, né, com maior carga de trabalho doméstico e familiar. E se alguém quer comentar alguma coisa? Olina, você comentou da interrupção, né? Uhum. Isso é muito notório, né? Porque se eu e meu marido estamos em casa trabalhando, eu sou muito mais interrompida e assim é natural, entendeu? A mãe é mais demandada, assim, naturalmente, né? E isso Uhum. realmente causa, assim, um estresse, porque Uma você fica diferença naquele, maior, né, também. e assim, um estresse no seguinte aspecto, porque você fica naquele dilema, né? Eu tô aqui no trabalho e eu tenho que dar atenção pro filho, né? Então você fica naquele dilema eterno. Então, assim, eu até brinco, o home office ele funciona desde que a criança tá tá na escola, né? Tá com alguém que possa. Se não, eu falo que é crazy office, né? Fica uma coisa doida mesmo. Então, eu acho que faz todo sentido. Esse dado, sim, concordo que traz super benefícios. Eu acho que quando você tem a flexibilidade, você tem uma questão de horários mais flexíveis, a questão do trânsito ajuda bastante, mas tem sim, é bem notória essa diferença aí da demanda da mulher e do homem. Obrigada, cara, pela contribuição. Claro, quando a gente vê vários desses estudos, a gente vê, né, poxa, o trabalho flexível é assim, as mulheres preferem, né, mais do que os homens, tem todas, né, essas discussões aí já feitas nesses últimos anos, mas eu acho que, né, trazer esse outro olhar também de, né, vamos ver, né, não é bem assim, e que o trabalho flexível, no fim, né, ele gera essa discrepância, porque se a gente pensar, né, se todo mundo vai para o escritório, teoricamente, nessa própria interrupção da família ou outros cuidados domésticos, talvez eles vão ficar um pouco mais equilibrados, né, em relação, né, a homens, mulheres trabalhando. Mas aqui, né, trazendo essa visão aí para a gente discutir também. Aqui a gente tem, né, Florence, né, Lecoultre, que
fala, né, ela trouxe assim, ela foi, né, bem direta para começar falando assim, olha, né, homens não discutem qualidade de vida, né, homens nunca falam que tem síndrome do impostor, né, dizendo que isso é papo, né, ter mulher, né, e assim, ela não estava querendo, né, criticar as mulheres, né, mas querendo dizer que homens não entram em determinados assuntos simplesmente porque não é um problema. Ela, né, comenta que a mulher, né, se sente mais cobrada do que os homens para serem bem-sucedidas, né, quando estão numa trajetória de carreira. As mulheres nunca têm uma boa idade, diferentemente dos homens. Então, ela comentou, as mulheres são muito julgadas quando são muito jovens, porque são muito jovens, quando são muito velhas, porque são muito velhas, né, geralmente a mulher se sente mais velha para o mercado de trabalho do que os homens, segundo uma pesquisa aqui no Brasil, né, isso não foi feito lá, não foi colocado lá, mas né, de um outro evento que eu participei, as mulheres se sentem velhas para o mercado de trabalho, né, pesquisa da FGV, quando tem, na média, 40 anos de idade, e os homens quando têm 50 anos de idade, né, então aqui já mostra também que, né, essa boa idade para as mulheres, né, ela perde muito para os homens, quando a gente fala, né, da percepção de como que elas se sentem competentes para o trabalho. As mulheres precisam de mais networking, né, homens têm não só mais habilidade para isso, mas têm mais tempo para isso, né, isso é um ponto importante, e as redes, né, geram maiores movimentações de carreira, isso está mais do que provado também, e é importante cuidar de microagressões, né, a gente sabe que as mulheres todos os dias sofrem microagressões, às vezes nem não são micro, né, são agressões realmente, né, fortes, então é importante do papel da mulher proteger outras mulheres também. Que a gente tem, né, a outra fala, como eu falei, né, foram pitches rápidos, né, eram cerca de 8 pessoas a cada hora. Aqui a gente tem a Demet Russ, né, a saúde da mulher está relacionada a direitos humanos. Uma coisa que ela trouxe, né, ela trouxe um pouco de histórico, ela falou sobre histeria feminina, né, as doenças crônicas, né, nas mulheres, antigamente, né, historicamente, costumavam ser, né, em mulheres, costumavam ser entendidas como histeria, né, e relacionadas a questões emocionais. Então, quando, né, tinha alguma mulher que procurava, né, um médico, né, um hospital, muitas vezes as mulheres eram rotuladas, né, por serem histéricas e também por, né, ser mulher, ter ali mais problemas de questões emocionais. E o que eles encontraram, né, de dado, quando a gente olha para os dados mais recentes, as mulheres têm mais chance de sobreviver quando são tratadas por médicas, né, infelizmente a gente está tendo mais mulheres sendo formadas como médicas, né, no Brasil já alcançaram 50% ou mais. O mundo possui, né, um espaço significativo na medicina, 75% na mão de obra de saúde é feminina, mais em cargos de base, né, que são as enfermeiras, né, assistentes, médicas, né, ainda não chega a 50% no mundo, e cargos de liderança são, né, e são bem menos, né, são realmente uma pequena parte de mulheres líderes na medicina. E para ter um impacto positivo, né, as mulheres precisam estar nesses espaços de decisão, para que a gente tenha mudanças também, né, já que a gente entende que as mulheres terão aí mais chances de melhores tratamentos, né, e sobrevivência quando, né, tem ali as mulheres à frente. Olina, Tudo bem? Por favor. Nossa, esse dado aí eu nunca tinha visto essa questão de que a mulher tem mais chance de sobreviver quando tratada por médicas. Isso, nossa, super interessante. Eu acho, nossa, Já pensar para a próxima consulta, né? Próxima cirurgia. juro, vou comentar no meu critério, porque é muito interessante. Eu nunca tinha parado para fazer essa analogia e faz sentido, né? Porque também tem mais conhecimento também do que acontece. Assim, conhecimento prático, né? Assim, não, Tem um dado super interessante na medicina, enfim, não foi discutido lá, né, eu li em outro lugar, que geralmente, tanto médicos quanto médicas, quando vão tratar homens e mulheres, o viés que existe, né, para quem cuida, né, de um paciente, quando é mulher, né, quando é paciente mulher, você, como profissional da saúde, acha que a mulher tem muito mais tolerância à dor do que homens. Então, também é um viés que acontece, né, e geralmente, assim, a mulher até aguenta mais dor, né, quando a gente pensa aí nas comparações, mas também, né, quando a gente pensa em medicar e tudo mais, as mulheres são tratadas como aguentam mais dor, e homens como aguentam menos dor, e aí imagina a diferença, né, de tratamento. É verdade.
Verdade, Irina. Interessante. Interessante e grave, né? Eu acho. Sim, sim. Obrigada, Carol. Sim. Desculpa, eu ia dizer, é muito triste isso. Essa informação é muito triste. É porque a gente vai mexendo, quanto mais a gente mexe para entender o cenário, mais difícil fica de digerir, né? Então, Línia, assim, por outro lado, a mulher vive mais também, né? No Brasil, 6 anos a mais. E mesmo assim, a gente vê que não é um cenário favorável. Por favor, pode falar. Lina, não sei se vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tem um dado interessante que eu acho que é interessante trazer para esse grupo, que quando são mulheres negras, elas recebem muito menos anestesias e impactos. Porque o que se diz é que a mulher negra aguenta muito mais dor do que uma mulher branca. Então, os casos de violência obstétrica em mulheres negras é infinitamente maior do que de mulheres brancas. Obrigada pela informação, Tatiane, muito bem colocado, também já tinha visto essa informação. Essa é a diferença mais, né, com mais distância ainda, né? Com certeza, muito grave. São os viés inconscientes, né, das pessoas e que a gente precisa, de alguma forma, atuar, né? O conhecimento que nós temos já sobre isso precisam, né, direcionar para mudanças, porque, né, senão a gente vai ter que esperar, né, que mais, né, mulheres negras estejam, né, nas posições, não só como médicas, né, mas ali na liderança, decidindo sobre tudo isso, né, e colocando normas, né, enfim, precisa, de alguma forma, direcionar diferente, né, senão vai se repetindo, né. Obrigada. Pessoal, então esse foi o tópico, né, de mulheres com a saúde, e a gente tem, né, aqui, terceira parte, as mulheres, né, e a riqueza, que não sei se esse nome é bom, né, mas as mulheres e o dinheiro, né, a gente tem ali, né, eles usaram wealth, que é riqueza, mas basicamente, né, esses são os pontos aqui. A Cristina Lagarde, né, é do Banco Central, Banco Europeu Central, da Europa Central. A gente tem aqui, né, algumas informações que ela trouxe. Ela, né, diz que as cotas, né, nas empresas, nos conselhos, né, e aí são essas participações, né, obrigatórias de mulheres em alguns lugares. As cotas são muito importantes e que provavelmente é a única forma de atingir equidade de gênero. Ela não foi a única a falar sobre isso, né? A gente teve outras pessoas que também trouxeram essa ideia, né, das cotas, e ela entende que, por quê, né, porque a gente já teve um movimento nesses últimos anos de cobrar o 40% de mulheres na liderança, na alta liderança, no Conselho de Administração das empresas europeias, e que até 2026, todos os cargos, né, de entrada devem ter aí pelo menos metade de mulheres. Coloquei todos os cargos, né, ocupados, não, 50% ocupados por mulheres, faltam 50%, e os cargos de gestão de 40% a 51%. Então, o movimento que a gente teve até agora, nesses últimos anos, era uma cobrança de alcançar os 40%, e daqui para frente, até 2026, que está logo aí, é aumentar, né, até 51%. Por que que isso acontece? Porque quando a gente olha os cenários, né, a gente sabe que, né, as mulheres ainda não são metade nos quadros de colaboradores, né, de uma forma geral, no mercado formal de trabalho, e na liderança, né, ainda menor. No Brasil, na alta liderança, as mulheres são cerca de 20%, né, independentemente da fonte que a gente consulte, e aqui os 40% já têm mostrado, né, eles apresentam gráficos, que as empresas que conseguem cumprir esse percentual também são mais rentáveis, também, né, tem um desempenho financeiro superior, né, e não é à toa, porque a gente sabe o quanto que isso efetivamente colabora para uma melhor economia. Segundo ponto, né, as mulheres recebem muito menos dinheiro do que os homens. De todos os investimentos feitos nos Estados Unidos no ano passado, só 2% foi direcionado às empreendedoras. Quando a gente olha, né, esses investimentos anjo e tudo mais, né, geralmente a média é 1%, aqui 2% foi já o crescimento, entre aspas, né, do dinheiro que foi colocado para as, né, mulheres que empreendem. É muito pouco, né, mas a gente, né, sabe que ainda tem uma boa caminhada. E o trabalho invisível, a gente já comentou aqui, né, mas pesa muito, e a carga do trabalho doméstico também precisa ser dividida. Numa das sessões de interação, né, a gente foi perguntado
né, para tentar adivinhar, né, eles falaram assim, pessoal, imaginem todo o dinheiro que existe no mundo, né, imaginem a soma de todo o dinheiro do mundo. Aí eu quero perguntar para vocês também, né, para vocês saberem, né, se vocês sabem ou não. Eu já falei para a Thaís, mas enfim, né. Quanto dinheiro que está na mão dos homens e quanto dinheiro está na mão das mulheres? Quem consegue chutar aqui um número? Eu diria que 10%. 10%. Eu chutei próximo disso também. Eu Alguém acho que, gostaria? eu acho que deve ser 2%. 2%, Carla? Quem mais? Eu acho que uns 5%. 5%. Mas Eu- estar na mão com detenção de patrimônio ou necessariamente gestão, né? Porque a gente pensando É no mais mesmo patrimônio, né? patrimônio, Na verdade, Lina, eu acho que é até 1, viu? Mas, mas eu tô sendo generosa, eu acho. Não sei. Vamos ver, tô Parabéns. curiosa. Palmas para Carla. 1%. Isso mesmo. 1%? 1%. Está Nossa. certo. É muito triste, né? É muito triste. É muito pouco, né? A Naquelas gente olha assim, listas a de... diferença salarial, 20% a menos, né? Já incomoda, certo? Mas É. 1% de toda a riqueza do mundo, né, é muito grave. Por favor, Thalita. que eu ia comentar, naquelas listas de bilionários, raramente no top 10 ali tem o nome de mulher, né? Geralmente são homens. Exatamente. Então, né, aqui fica esse item, né, esse dado que realmente é bem complicado, né? Não é fácil, né, mas a gente ainda precisa ter a nossa atuação. E aí, como lição final, né, Christine Lagarde, ela trouxe aqui, né, para as mulheres, não sejam críticas, acreditem e assumam riscos, né. Então, quando a gente fala de banco, né, banco fala muito sobre assumir riscos, então as mulheres precisam assumir mais, os homens conseguem muitas coisas porque assumem riscos, sim, né, tem muito mais propensão para isso, e ela comenta aí que a paridade salarial é uma grande prioridade das empresas, no Brasil a gente já começou um certo movimento, né, pelo que eu vi de algumas empresas, né, enfim, tem bastante crítica ainda sobre isso, mas, enfim, é o começo, né, eu acho que cobrar que, né, as empresas tenham, no mínimo, né, salários iguais para funções iguais, é o começo e fundamento para a liberdade, quando a gente pensa, né, em liberdade financeira para homens e mulheres. A gente também teve a fala do Robert Baker, né, ele é um ex-membro da PWN Global, em 2017, se não me engano, 2018, ele criou, né, esse pilar do Engagement, que é o engajamento masculino na PWN, a PWN sempre tem, né, um ou dois homens, né, no board, então isso também é bem importante para a gente, né, entender que os homens precisam participar da causa, os homens precisam se interessar mais pela equidade de gênero, né, ele afirma que homens não têm ideia do que é ser mulher, e que as mulheres precisam também, ao mesmo tempo, né, serem mais, né, gentis e construtivas nos feedbacks, porque às vezes, né, acham que, né, homens precisam respeitar mulheres, mas que existem vários homens que se esforçam, né, de verdade para a causa. Ele mesmo, né, ele busca várias mentoras, porque ele diz que ele precisa entender um pouco mais, né, o outro lado, os outros 50% da população do mundo, né, de como são, o que fazem, né, enquanto profissionais, e que ele entrou na PWN justamente, né, para que mais homens participassem da causa, né, para um mundo mais equilibrado. Ele falou que, né, nos últimos 2 anos, ele foi mentorado por 6 mulheres, ele que vai e busca, né, ele vê alguma mulher que inspira ele, e ele pergunta se pode mentorá-lo, e é isso, né, é só mentorar para entender, né, o que é a vida de uma mulher, e ele disse que dessas 6 mulheres, né, 2 mulheres negras, e ele falou também, né, como a Tatiane trouxe aqui, assim como esse tratamento, né, na medicina, que é muito discrepante, também, né, ele percebeu grandes diferenças, né, sobre a vida das mulheres negras também. Então, aqui, né, fica a fala dele, que estava lá, né, em todas as sessões, super participativo.
Tem também aqui a fala, né, da Marion Festing, né, a gente não conserta mulheres, né, como a gente fala às vezes, né, puxa, as mulheres têm que ter mais ambição, mais autoestima, né, a gente não conserta isso, mas a gente pode incentivar, dar mais força para que sejam líderes, as mulheres precisam estar né, nas posições de liderança. Aqui teve a Nádia Calvino, né, do Banco de Investimento Europeu, dizendo que só 1% das decisões de capital de risco, né, que é o Venture Capital, é feito por mulheres, então as mulheres ainda não estão nesses espaços, né, de saber onde direcionar o dinheiro. Mudança climática é um grande desafio, e por que está relacionado com gênero? Porque essas mudanças climáticas que temos visto, né, no mundo, elas ameaçam, né, e atrapalham muito mais, né, as mulheres do que homens, e enfim, né, são dados estatísticos que vão mostrar essas questões, né, então as mulheres sofrem mais com as condições climáticas também. E para 2033, né, daqui a 10 anos quase, existe uma meta de que metade dos investimentos seja direcionado às mulheres. Meta muito ambiciosa, né, mas nada mais do que justa a gente pensar, né, que as mulheres também precisam, né, ter essa, né, direção dos investimentos de negócios, né, principalmente de risco. Aqui, Floriane, né, de Saint-Pierre, fala sobre equidade de gênero nos conselhos de administração. Aqui, né, ela foi mostrando vários gráficos, assim, para mim, eles doem bastante, né. Diferença salarial de CEOs na Europa, 18,6%, isso quer dizer que as mulheres ganham, né, praticamente aí 80% do que ganha o homem enquanto CEO, o que é uma diferença bem grande, porque lá no geral a diferença salarial é de 15%, mais ou menos, né. Na verdade, 13%, 15%, claro que depende do país, tem países mais, né, com gap menor, tem outros, né, com gap maior, mas a diferença é essa para CEOs, então, assim como no Brasil, né, quanto maior o cargo, a diferença cresce. E um dado, né, que eu não conhecia antes, é que uma mulher CEO, numa grande empresa na Europa, ela, na média, ganha 4,5% a menos do que o seu predecessor, né? Então, você tinha lá um CEO ganhando X, a mulher que entra como CEO do mesmíssimo cargo, depois, né, ou seja, tem inflação, tem um monte de coisa, né, tem mais desafios da empresa, e assim mesmo está ganhando 95% do que a pessoa que ocupava o cargo antes, né, isso quer dizer que as mulheres aceitam por menos, né, mesmo em cargo aí, né, de altíssimo nível. Aqui a gente teve, né, Andrea Ruinea, que falou sobre a importância dos salários, né, serem transparentes, nas diferenças também, e que na Europa, a partir de 2026, esses dados deverão ser abertos, né, deverão ser transparentes. Na Europa tem esse 13% de gap salarial, que, né, é uma média geral. No Brasil, né, estamos nos 21%, então ainda tem também, né, essa realidade aí de diferença, mas ela mostrou, né, ela é romena, ela falou que na Romênia é 3% de diferença, né, então, ainda bem que existem países que colhem um pouco mais disso, mas o ponto interessante é que esses 13% de gap salarial não mudam nos últimos 10 anos, né, no Brasil a gente passou de 30 para 20, né, o que já é bastante coisa, né, nos últimos 10 anos, mas, né, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, e ela enfatizou que discriminação salarial é crime. A gente tem aqui, né, mais uma fala, né, da Valérie Corbos, importância de networking e conexões, né, as mulheres, elas, né, precisam, né, claro, melhorar aspectos de networking, como os outros já falaram, mas as mulheres acreditam mais, né, confiam mais em relacionamentos profundos, e por isso que leva mais tempo também para interagir, né, se você não alcança essa profundidade do relacionamento, né, elas vão demorar mais para, né, desfrutar dessas redes. Homens fazem mais network e têm mais chance de ter mentores, né, a gente tem aqui o mentoring, né, com a Natália e a Carla, fique à vontade para quem tiver interesse. Homens têm mais mentores do que mulheres. E segundo, né, e também vi adicionalmente, recentemente, que um estudo da Harvard Business Review diz que, né, dos CEOs globais, 84% deles, né, afirmaram ter tido mentores, e que esses mentores contribuíram, foram parte do sucesso deles para alcançar essa posição. Segundo pesquisa, né, da HEC, a gente tem as executivas sêniores, né, que possuem coragem como uma característica em comum, então eles quiseram analisar sobre qual era, né, um perfil das pessoas, das mulheres, né, que alcançam essas posições mais estratégicas, e a coragem que, né, mostra que todas elas têm.
Mulheres são mais comprometidas para selecionar candidatos melhores para as oportunidades, né? Então, isso também é um dado interessante. As mulheres querem empresas melhores, então por isso que a gente precisa de mais mulheres, e invista em networking em vocês mesmos, né? Esse é o recado final dela. Comentários? Natália? Olha, eu perdi o comecinho, mas o que eu consegui ver a partir de umas 8h15 foi muito obrigada por compartilhar essas informações, obrigada por ter ido também, representando a PWN, é uma viagem que, né, eu sei que você fez por conta, e, enfim, gratidão aí por você ter tido essa iniciativa, né? E os dados são... eu fico um pouco triste, fico feliz que o mundo esteja se movimentando, esteja dialogando, abrindo canal, mas eu acho que eu fico triste porque eu acho que a nossa geração ainda não vai ver efetivamente uma melhora do ambiente, não só corporativo, mas social para as mulheres, assim, né? Eu acho que talvez daqui a umas 2 gerações, talvez a gente não veja mais informação como mulheres ganhando 4 vezes menos que um homem para ocupar a mesma posição na mesma companhia, né? Que isso dói. Obrigada, Thaís. Natália? Oi, estão me ouvindo? Sim. Não, assim, Lina, obrigada mesmo. Eu acho que eu compartilho da mesma opinião aí que a Thaís nesse ponto, né? Eu acho que a nossa geração também não vai ver, infelizmente, essa mudança aí. Eu fico pensando na minha filha, né? Então, eu acho que talvez a Maria Clara veja. Mas um ponto que eu queria te perguntar até, Lina, é nessa questão aí das mulheres aceitarem cargos mais altos com salários mais baixos. No caso, por exemplo, assim, a gente aceitaria, no caso, porque não teria opção, sabe? Tipo assim, o meu gestor falaria assim, se você quiser, é desse jeito. Você não tem, ou você aceita, ou você não vai ser a líder. Tipo, num sentido desse, sabe? Entendi, Natália. Eu acredito que, como não tem transparência, você não sabe quanto exatamente a pessoa anterior ganhava, a partir da proposta que é feita, a empresa pode jogar para baixo, né? Enfim, a empresa vai pagar o quanto ela quiser, né? O quanto ela oferecer. Você vai aceitar sem saber exatamente quanto era antes ou quanto seria um salário adequado, né? Ou justo. E você aceita porque, entre aspas, já está bom, né? E é isso. Então, quando a gente vai fazer o reporte ali, vamos analisar, né? E a gente pede grandes dados, vai acontecer isso. Claro, deve ter mulheres que vão ganhar mais que o predecessor, que teoricamente é o normal, né? Mas na média deve ser que tem gente que está ganhando metade, né? Enfim, e a gente tem esse recorte que, poxa vida, né? Tem, a pessoa que vem depois está ganhando a menos, né? E um outro ponto, né, se a mulher ela já vem carregando ao longo da sua trajetória, né, uma diferença salarial, quando ela chega num cargo ali, ela ou vai pedir, né, já um pouco menos, né, ou já vem com essas referências que ela teve ao longo de toda a carreira dela, né, de um gap salarial. Então, Isso, que, na realmente, verdade, o salário de CEO já é alto, né? Então, assim, poxa, para ela já está aumentando de um nível para outro. Agora, talvez eu não faça essa comparação, né? Mas quanto ganhava antes, mas quanto, né, os colegas do mercado ganham, né? Se você não faz essa pesquisa de uma forma certinha, né, você não vai nem saber o quanto pedir ou quanto cobrar. Mas uma vez a gente teve um evento, né, da PWN, a Thaís, que trouxe a convidada, uma headhunter, e ela, né, disse que ela briga com todas as clientes dela. Aí não sei se você quer comentar, mas ela falou assim, né, olha, né, ela ajuda, né, enfim, tá no processo, e ela, como headhunter, ela falava, não aceita essa proposta, para as mulheres, né, não aceita essa proposta, pede mais, cobra mais, né, vai lá para a empresa. Por que que precisa incentivar? Porque senão ela fala, não, tá bom, vem a proposta, tá bom, aceita, né. Homens, com muito mais frequência, né, eles devolvem, não, minha contraproposta é essa, eu aceito trabalhar aí, mas, né, puxa 15% para cima, né, com muito mais vezes, né, tem essa, né, enfim, essa negociação que é necessária, certo? Senão a gente vai ter de novo, né, essa questão do gap salarial, e as mulheres ali têm muito mais chance, propensão a aceitar, e, enfim, vai gerar diferença, não tem como, né? E aí, de novo, assim, não é que, nossa, a empresa é culpada, né, tá pagando a menos as mulheres, mas não, é o comportamento também, né, de homens e mulheres ao longo da jornada. Eu tenho uma sensação de que parece que quando é para negociar com homem, faz parte do jogo a negociação.
Quando é para negociar com mulher, é assim, ai, que saco, né? Tipo, ai, vamos lá, deixa eu ver o que ela tem a dizer, deixa eu entender o que ela quer falar, né? Tipo, já vai com uma indisposição. Então parece que tem uma inconveniência no ar, né? Tipo, já é um valor bom, já é, né, O 30% que a ela tá mais que ela querendo ganhava, mais? como assim? Exato, Exato, essa ganância, né, não faz parte, né, do exato. Ah, lembra, eu sempre cito esse Mariana. exemplo, né? Era um estudo, eu acho que era McKinsey, né, Lina, que eles entrevistaram, acho que 9 ou 10 CEOs americanas, e aí uma só delas comentou que aprendeu em casa que a ambição era feminina, todas as outras só perceberam que podiam ocupar um cargo de CEO, ou porque foram indicadas, assim, ou porque um par comentou, ou porque algum superior comentou, porque não foi um desejo que partiu delas. Exatamente. Obrigada, Thaís. Adriana. O ponto que eu queria trazer, eu trabalhei durante muitos anos no corporativo e estou há alguns anos agora na clínica, né? Eu sou psicóloga clínica. E um ponto que eu venho percebendo que tem chegado muito para mim em consultório e de uma maneira mais intensa, né, nos últimos, talvez, 2, 3 anos, não sei se pelo público que eu atendo, enfim, mas essa eterna questão para as mulheres, né, assim, eu quero muito crescer na carreira, quero, né, chegar numa posição de liderança em algum momento, mas eu também quero ser mãe, né, e num processo muito angustiante, né, delas não se verem na possibilidade, elas têm que, né, escolher entre uma coisa e outra, né, como se não tivesse uma alternativa entre vivenciar, né, essas duas áreas da vida, né, em plenitude. Eu posso ser uma mulher que estou no cargo de liderança e também exercer a minha maternidade, né, porque a gente conhece os ambientes, a gente sabe, né, diante de tudo isso que foi posto, né, como já é difícil, né, para a mulher, que de alguma forma tem disponibilidade, né, de tempo e de energia, e de dedicação em relação à carreira, e como que o mercado, né, percebe que isso é um empecilho. E aí, né, trazendo um pouco dessa dor que chega de maneira individual, assim, desse questionamento, dessa angústia, né, das mulheres que muitas vezes chegam para mim na clínica. Obrigada, Adriana. Realmente, né, enfim, não foi exatamente tratado aqui, né, mas com certeza. E a mesma coisa, né, o homem não fala de qualidade de vida e nem de síndrome do impostor e não fala sobre, né, dúvida de ser pai ou não, né, se for se não for não é, né, e é isso, né, para a mulher é um dilema, assim, gigantesco, né, dentro da sua jornada. E é vista como obstáculo, como problema, né? A gente sabe que, né, a gente olha esses dados relacionados à maternidade também, né? Eles são, assim, super duros, né? Quando você sabe que metade das mulheres são, né, demitidas depois da licença maternidade, né? Você vai ter coragem, né? Se você entrar nessa estatística. Outro dado, né? Mulheres com filhos têm um salário, na média, bem mais baixos do que mulheres sem filhos. Você quer entrar nessa estatística? Né? São questões aí para a gente pensar, né? A gente olha os dados de mercado e, né, a gente vai começar a repensar várias coisas, né? Por isso que não é fácil. Para homens é diferente, né? Para homens, quando, né, são pais, né, geralmente cresce o status, nossa, agora é mais responsável, né, etc. E para a mãe, que é a mesma, na verdade, não é nem a mesma coisa, é ainda melhor, né? Uma mulher tem uma chance muito menor de sair da sua empresa, é uma mulher, né, com filhos, né, muito mais comprometimento, muito mais engajamento, mas enfim, né, as pessoas, as empresas não enxergam esse lado, infelizmente. Muito bem, pessoal, então aqui, né, só para fechar, né, a partir desses temas todos, a gente entende, né, e conclui que a liderança balanceada de gênero vale a pena, todo mundo ganha com equidade de gênero, né, a partir de todos esses dados também, as empresas que são mais lucrativas com isso, melhor o desempenho, melhor as decisões, os homens, as mulheres, né, todo mundo, e pequenas atitudes podem fazer a diferença, que pode começar com todas nós mesmas. Então, é isso, né, quero agradecer aqui, né, todos vocês que estiveram conosco. Line, Muito bom, obrigada Lina. Obrigada a por você. a gente que agradece aí, você se dedicou aí no... confesso que estou com vontade de conhecer esse lugar aí, a França, lindas imagens, tudo já colocou coloquei no meu wishlist aqui de viagem. Sim, muito linda.
Mas muito legal, viu, Lina, você ter compartilhado aí conosco aí sua experiência. Muito bom, Lina, muito obrigada. Lina, eu sei que a gente está bem por 9 horas, mas como que você volta, né? Qual que é a sua percepção a partir de tudo que você colheu, que você trouxe para a gente? Fala um pouquinho, né, em termos de sensação, sentimento, perspectiva de futuro. Ótima pergunta. O que que eu senti lá, né? É um espaço em que, com 300 mulheres, né, juntas, é um lugar assim que, quando você traz esse tema num ambiente, num outro ambiente, enfim, que não é aquele, você precisa sair convencendo as pessoas, né? Mas por que que você fala desse assunto, né? Por que gênero, né? Você já não está feliz que você tem trabalho, essas coisas meio assim, né? Então você precisa ficar assim, sempre justificando, né? Toda vez que eu vou dar uma aula de diversidade, enfim, conversar com alguém, preciso ficar explicando. E aí você tem que trazer um dado, você tem que comprovar, você precisa, né, puxa, né, dali seu esforço. Quando você chega lá, é um espaço, assim, que todo mundo já está, assim, mais do que comprado na causa, está 200% comprado na causa, né? Então, o papo, assim, flui de uma forma totalmente diferente. Você vai conversar com qualquer pessoa, né, as experiências, o jeito, né, a abertura que as pessoas têm para falar, muito, muito diferente, né? E eu acho que é isso que foi muito interessante, ver que tem muita gente, né, que não só está preocupada com tudo isso que a gente discutiu aqui, como também está tentando fazer alguma coisa, né? Então, assim, é um sentimento de que legal, né, positivo, né, vamos fazer a diferença, mas também de temos muita coisa pela frente, né? Eu acho que é um encorajamento, né, de tentar fazer mais coisas, de tentar pensar em ações. Eu sei que a gente precisa ainda, né, de mais pessoas também, né, mais mãos, mais cabeças, mas a gente vai aos poucos aqui, né, trabalhando. Obrigada. Obrigada. E é isso, a gente não vai ver mudanças ainda, né, nessa nossa geração, nem na próxima, mas, né, quem sabe, para as próximas décadas e séculos, né. Eu acho que tinha que existir uma campanha, assim, do tipo, vamos mudar agora para os seus filhos e os seus netos encontrarem outra sociedade, sabe? Porque às vezes parece que quando a gente fala pra... Eu não tenho filho, né? Não sei como é que é esse amor aí, mas quando fala pra gente, parece que, tá tudo bem, já aguentei até agora, aguento mais um pouco. Agora, quando a gente fala para filho, quando a gente fala para neto, as pessoas tendem a se mobilizar mais, sabe? Então, assim, você quer que sua filha, principalmente grande executivo que tem filha mulher, você quer que sua filha encontre essa realidade? Você quer que ela encontre um chefe como você lá na frente, quando ela chegar no mercado de trabalho? Eu acho que as pessoas, elas iam se coçar mais, sabe? É sério. Uma campanha voltada para próximas gerações, porque no sentido de que o mote da campanha é a próxima geração, mas o público é quem está hoje preparando o futuro para essa próxima geração, né? Sabe? Enfim, divagando aqui. A gente vai ter um programa de jovens lideranças, vamos ver se a gente continua, a gente vai apresentar para vocês depois. Na PWN? Isso, de recém-formadas, né, para tentar também fazer a diferença, né, se a gente trabalhar com o pessoal que está, né, já mais velho, nada contra a idade de novo, né, mas assim, a gente já está mais, né, a gente está mais propenso já a aceitar, né, o que é, certo, né, a gente vai lidar com isso, mas a gente acredita que a nova geração possa vir um pouco diferente. E aquela ideia que você tinha tido uma vez de fazer para homem também, mentoria para homem, eu acho super válido. Porque se a gente não contribuir com o letramento deles, o processo para nós vai ficar muito mais lento. Com certeza. Né? Eu acho essa ideia também muito boa. Isso, né? Tá aí no pipeline, né? A gente tirar do papel, né? Boa, Carla. Mas vamos ver se a gente roda um piloto ainda, né? Bem legal. Obrigada. Legal. E Thalita, você vai fazer a foto final? Pois é, tava pensando, acho que vale uma foto, né? Sim. A gente sai meio balançada do evento, mas com muitas reflexões e com vontade de espalhar a mensagem, viu, Lina? A minha sensação é essa, de que até hoje, né, pessoas com muito tempo, às vezes de carreira, experiências, vivências, ainda não caíram essa ficha, sabe?
da importância da discussão, da diversidade de gênero, dos impactos que as mulheres têm, enfim. A gente sai meio chacoalhado, mas vamos lá. Bom, vamos lá, meninas. Só não vou conseguir abrir a câmera, me perdoem. Ai, Tá bom. Ok. 1, 2, 3, X. Peraí, não deu certo, gente. Um minutinho. Já. Bem, Oi. pessoal, muito obrigada de novo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia, meninas. Até mais. Tchau, bom Obrigada. final de semana Olha, pra vocês. tchau. Tchau. Ô, Lina.